Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E para esse vídeo eu trouxe o meu 8º livro daquele desafio de ler 12 livros ao longo de 2023. Trata-se do livro Nada como o Sol, do escritor britânico Anthony Burgess. Depois da vinheta nós vamos conversar sobre esse livro, que nada mais é do que uma biografia ficcionada do dramaturgo e poeta Shakespeare. É rapidinho, já já eu tô de volta. Antes de começar a fazer o comentário sobre esse livro, aquele meu aviso de sempre. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, não deixe de fazer isso. E ao fazer, aperte o sininho para que você saiba sempre que eu postei um novo vídeo, porque o YouTube vai te avisar. Independente de ser inscrita ou inscrito, não deixe de comentar aqui embaixo, né? O que foi que te levou a assistir esse vídeo, se você já leu alguma obra de Shakespeare ou se leu alguma biografia que não é ficcional igual a essa aqui, mas é uma biografia, vamos dizer assim, real. Então, vamos lá comentar sobre esse livro? O Anthony Burgess, que escreveu esse livro aqui, é o mesmo autor que escreveu Laranja Mecânica. Aquele livro que ficou mais famoso ainda depois que o diretor Stanley Kubrick lançou um filme com o mesmo nome. Eu mesmo só fui ler o livro bem depois e fiquei com as imagens do filme, que em alguns momentos são bem fortes. Para quem assistiu sabe o que eu estou falando. Pois o Burgess resolveu se aventurar nesse livro aqui, nessa obra ficcional sobre o Shakespeare. Mas antes de começar a falar do livro, eu vou avisar. Eu sugiro que quem se interessar por ler esse livro, primeiro leia esta biografia aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ela está sumindo aqui, mas trata-se da biografia, o nome é Shakespeare, do Claude Mortet, ou Mortet, como se fala em francês. Todas as vezes que eu abro, vai direto aqui para a página em que eu marquei. Então, é essa biografia que vai te situar sobre os nomes que aparecem neste livro aqui ficcional e que muitas vezes me deixou perdido. Eu não sabia se os condes, se os lordes que eram mencionados aqui realmente existiram. E na verdade existiram, mas o autor ficcionou. Ele tentou fazer essa biografia baseada em fatos reais. Por quê? Porque existem poucos fatos sobre o Shakespeare. Eles são esparsos e muitos são questionados. Afinal, Shakespeare viveu em 1500, no século XVI. Então, muita coisa se perdeu ou não foi anotada. As suas peças chegaram, mas a sua vida não tem assim muitos dados, muitos fatos. Existem inclusive críticos britânicos e de outras nacionalidades que creem que Shakespeare não existiu, que é um personagem também criado de alguém que inventou esse pseudônimo e saiu fazendo essas peças. Mas a vertente que o Burgess utiliza é que ele considerou a mais factível, que acredita que realmente Shakespeare existiu, que ele era filho de um luveiro, né? Ou seja, vivia de fazer luvas naquela época, e que Shakespeare começou a sua vida assim, sendo um luveiro, e que casou muito cedo. É mais ou menos o que diz essa biografia que eu mostrei aqui para vocês, que vai servir de base para esse livro aqui. Mas eu já vou falando para vocês que você precisa gostar primeiro de Shakespeare, precisa ter lido alguma peça dele, porque ao longo da narrativa, como não tem um compromisso biográfico, o autor inventou algumas coisas, né? E aí você precisa ter um pouquinho de conhecimento sobre o dramaturgo britânico, inglês, porque senão você realmente não vai entender nada. E mais, a linguagem que ele utiliza misturar vários estilos. Então, tem momentos em que é o próprio Shakespeare que fala. Tem outros momentos que é o narrador do livro. Tem capítulos em que o livro parece uma peça de teatro e os diálogos vão por algumas páginas.
Em outro, ele é totalmente rebuscado, como se tivesse sido escrito no século XVI. Então, assim, é um livro que você precisa ter força de vontade. Eu mesmo, quando passou da metade, já estava um pouco desesperançado de continuar a lê-lo. Mas como eu tinha feito esse compromisso de ler 12 livros ao longo do ano, e eu, todas as vezes que fiz esse desafio, eu cumpri de todos os livros, então eu me forcei a ler o livro. E a história, obviamente, como eu falei, é a história do bardo, ou seja, de Shakespeare. E começa já na sua adolescência, ele com seus irmãos, tem o Richard, o Gilbert e a Anne, inicia ele indo entregar luvas e já brincando com as palavras, né, junto com os seus irmãos, né, porque ele era um adolescente, devia ter seus 17 anos, então ainda era meio criança, segundo o Burns acha isso, né? É o personagem que ele criou aqui, que ele chama também, ele não chama nem de Shakespeare, ele usa as iniciais WS o tempo todo. Então as primeiras páginas do livro é esse passeio dele com os irmãos indo entregar luvas e tendo sonhos de um dia ser alguém muito grande, muito famoso, mas não na área literária, apesar dele gostar de brincar com as palavras e de escrever poesias. Ele gosta muito de escrever poesias e sonetos, né? Poemas e sonetos. O livro vai se desenvolvendo e o autor acaba escolhendo um caminho mais erótico e mais sexual para Shakespeare. Então, e ele corria muito atrás das meninas, até que ele vai engravidar uma outra mulher que tem o mesmo nome da sua irmã, chamada Anne, uma mulher mais velha. Ela diz que o filho é dele, ele diz que não, e aí eles acabam se casando. E a partir daí, ele se casa muito cedo, com 18 anos, com a permissão dos pais. A vida dele não é muito feliz, porque a mulher é uma, segundo o livro aqui, uma ninfomaníaca, quer sexo o tempo todo, e ele já começa até a ficar mais abatido devido a essa exigência sexual que a esposa tinha. E a partir daí ele vai se desenvolvendo, vai tendo responsabilidades, os anos vão passando, ele conhece ele não é bem um lorde, é um cavaleiro rural que pede para ele dar aula para os filhos dele, ele dá, e um dia ele decide abandonar a esposa e filhos e ir para Londres tentar a vida, porque ele já está certo que ele quer escrever. E ele começa a fazer as suas peças. Não vou contar mais, obviamente, tem muito mais, né? O livro tem 256 páginas aqui, 254 na verdade, e tem muita coisa para acontecer. O que eu contei foi bem superficial. Então, como eu falei, não é um livro fácil. Para ler, você precisa se interessar pela vida de Shakespeare, gostar de biografia. 2, saber que essa é uma biografia, como eu já falei, ficcional, ou seja, é baseada em fatos, mas foi inventada pelo autor. E 3, que você tem que ter lido algumas peças de Shakespeare para você entender, às vezes, os personagens que ele cria baseado na vida real, em lordes, em pessoas que ele vê na rua, em pessoas da sua própria família, que ele acaba transformando também em personagem. Vale a pena ler? Vale a pena ler, sim, mas eu não achei o melhor livro que eu li esse ano, não. Mas vale a pena. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez eu peço para deixar o seu like, peço para você compartilhar e nós nos encontramos brevemente em outro vídeo. Até lá!